tem a Semana de Consciência Negra, que foi dia 20, e aí eu vou fazer vou esmiuçar essas palavras que constituem o meu título, o meu tema, que seria a etimologia, né, e a perpetuação no preconceito e discriminação na sociedade, na nossa sociedade, como a gente faz. Então, eu comecei com alguns exemplos, né? Boa tarde, Joyce. Eu comecei com alguns exemplos, né, para explicar o que seria a etimologia. Então, eu comecei com a palavra trabalho, né? E aí a gente vai partir para um outro exemplo que eu gosto de usar, um exemplo um pouquinho mais poético. A gente tem a palavra, por exemplo, fotografia. Né? Se a gente for estudar a etimologia da palavra fotografia, a gente consegue entrar mais no conceito do que a palavra representa. Né? Então, fotografia, a gente tem o prefixo foto e grafia, de escrita. Né? Então, fotografia seria o quê? Seria a escrita da luz. É poético, né? A escrita da luz. É um exemplo que eu gosto de dar outra palavra que nos permite um domínio maior do conceito, da semântica que essa palavra carrega. Vamos colocar homofobia, né? Homofobia, homo igual, fobia, medo, né? Então, seria o medo do igual. Às vezes até a gente consegue perceber o porquê que uma pessoa é homofóbica, ela não se reconhece como homofóbica, porque ela representa o medo, ela é a expressão do medo. Então, às vezes, a pessoa, né, pode ser uma das causas de não reconhecimento da atitude, né, a homofobia, que seria o medo do igual, dentro da etimologia da palavra. Outra palavra que eu gosto de usar, que a gente quase não usa mais, eu acho que até a palavra enfesado, né? Quando você diz enfesada, né? Então, qual que é a etimologia dessa palavra? Você está enfesado porque você está cheio de fezes. Então, você está enfesado, as pessoas não conseguiam, ficavam cheias de fezes e ficavam nervosas, ficavam, né, irritadas. Então, o termo vem daí, é um termo, né? Então, a gente tem também outra que eu gosto muito, que eu gosto de usar, é a palavra perdoar, né? A palavra perdoar vem de perdonare, do latim. Então, ela tem donare, que é doar, que é uma doação, e que é um prefixo que tem outros significados, mas na maioria das vezes o significa através de. Então, é aquilo que atravessa. Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, de conceituar determinados sentimentos. A etimologia, eu acho que ajuda um pouco isso. Então, perdoar, o que significa? Né? Na etimologia desta palavra, significa através de. E donare é doar. Então, perdoar, esse que é esse prefixo, que ele tem outras funções, às vezes, também, o não é só de através de, ele tem outras semânticas também. Mas na palavra perdão, ele vai significar isso, né? Através de. Então, é o mesmo sentido de perfurar, é atravessar, né? De pernoitar, é através da noite. Então, o perdão, o perdoar, era o através do seu doar. É como se você se atravessasse. O conceito da palavra já traz uma questão, um carregamento de sofrimento, não é? Por isso que, às vezes, o perdoar é mais para você. O perdoar é atravessar-se, né? É através de você. Então, a palavra, ela permite, o estudo, a etimologia, ela vai te permitir uma intimidade maior com esse conceito. Né? Então, por isso a gente está vendo como que o conhecimento da palavra vai permitir a gente ver o que a gente vai causar, o que a gente vai perpetuar dentro da questão da discriminação e do preconceito, tá? Eu vou tentar trabalhar 2 exemplos bem superficiais, que é a questão da desigualdade de gênero e a questão do preconceito racial, a questão do racismo, tá? Então, vamos lá.
Quando eu falo perpetuação, eu já tentei falar sobre o que é a etimologia, né? Que é esse estudo dos elementos que formam a palavra, e a gente vai falar sobre perpetuação. Quando eu falo perpetuação, eu estou indo diretamente com a questão de estrutura, aquilo que estrutura. Quando eu faço uma perpetuação, eu mantenho. E para manter, quando eu mantenho a base. Né? E quando eu falo em perpetuação, eu estou falando em questão de estrutural. É aquilo que a gente mantém para que aquilo se mantenha inteiro, a estrutura inteira. Tá? Então, é racismo estrutural, vamos colocar. O que seria isso? Né? Então, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, assim, eu acho, racismo é sempre uma ideia. É uma ideia. Né? E essa ideia parte do quê? É uma ideia discriminatória, né, entre humanos, baseado nas diferenças externas corporais. Né? E essas diferenças, elas sempre serão manifestação de uma superioridade. Então, eu sou superior. Né? Você vai ser sempre uma hierarquia. Eu sou melhor que você. Eu sou superior a você. Né? Então, essa hierarquia que vai determinar essa impressão de superioridade e de inferioridade é uma ideia. É uma ideia. E aí a gente tem as duas, o preconceito e a discriminação, que não são as mesmas coisas. Né? Preconceito é a ideia. É a ideia. Então, você tem lá, vamos ver a etimologia da palavra preconceito. Preconceito. Pre é antes, é aquilo que vem antes, é anterior. Então, você não tem nenhuma noção. É uma coisa que vem antes, você não parou para estudar nem para analisar aquilo. Conceito. Conceito é a definição, é a concepção em si. Então, aí é a sua definição, é a sua concepção, que exige o quê? Raciocínio. Parada e raciocínio. Se você não tem isso, se é antes, você não tem a concepção. Se você só tem a ideia. E a ideia é muito generalizada, né? É só uma ideia. Então, preconceito é a ideia. A discriminação, ela já vai partir de quê? Do ato. É quando você coloca a sua ideia em prática. É quando você vai fazer o quê? Você vai criar uma ação, né? Ou vai tratar alguém, ou um determinado grupo, e esse grupo vai ter menos privilégios do que o outro. Então, a partir desse momento, que é a discriminação. Então, a discriminação nasce do preconceito. Né? E aí, para a gente continuar, depois que a gente teve uma ideia rápida do que vamos colocar mais uma palavrinha nesse bolo aí. Se a gente tem o racismo, e vamos considerar o racismo como uma forma sistemática, aí eu tenho uma palavrinha mágica, diferente do primeiro conceito que eu coloquei, que agora eu tenho sistemática, né? Bem-vinda. Quando eu digo sistemática, eu estou falando que eu coloco a discriminação, o ato, a partir de uma ideia, né? E quando eu coloco essa prática, que é a discriminação, ela pode ser consciente ou inconsciente. Né? E essa prática, ela vai resultar uma desvantagem para determinado grupo. Né? Então, eu coloco isso em prática, e aí que eu entro com a linguagem. É nesse momento que, às vezes, a gente usa a linguagem para resultar uma desvantagem para determinados grupos. Né? Então, isso vai acontecer, isso que vai se manter nosso racismo estrutural. Tá? Sistemática, quando eu falo sistemática, eu estou falando todas as relações. Né? Então, sistemática é política, social, jurídica, econômica, são todas. Né? Quando eu digo, então a palavra mágica aí agora é sistemática, porque essas todas as relações. Todas as nossas relações são permeadas por essas atitudes discriminatórias, que seria essa, tá? Então, é claro que a gente tem também, é muito superficial a discussão, a gente tem também toda uma construção histórica, a gente tem não dá só para, né,
A gente tem todo um apanhado que necessitaria de um maior estudo, de um maior cuidado. A gente está vendo só uma maneira bem superficial a coisa. Existe toda uma construção histórica para isso acontecer, tá? Mas, às vezes, essa construção histórica ela vai manter, né? Vai permanecer essa estrutura para a gente, né? Ela vai ser uma estrutura hierárquica, sempre vai ser uma herança também que vai se manter e vai ser transmitida culturalmente de geração a geração e tudo mais. Aí, gente, quando eu falo que existe uma hierarquia e uma revolução histórica, né, um processo histórico, eu não posso falar que existe, que eu estou comentando isso porque eu ouvi uma história uma semana atrás sobre isso, não existe o tal do racismo inverso, né? Ele não vai existir, porque agora essa semana eu vi uma discussão sobre isso, não vai existir porque para ter o racismo eu vou ter que ter um processo histórico ao redor dele, todo um processo, né? O racismo inverso não existe por este motivo, não tem todo esse processo, tá? Então, olha só, vamos ver algumas palavras agora. Por exemplo, que a gente usa, né? A palavra escravos, vamos colocar. Escravos, eles são escravos. Quando eu digo assim, a impressão que dá é que é algo inerente. Não, eles não são escravos, né? Eles são escravizados. Então, assim, a forma como a gente, às vezes, usa determinadas palavras, a gente vai fazer o quê? A gente vai manter essa estrutura, vai ajudar nessa estrutura. Ah, não é para falar mais? Não, não é isso. É para você ter conhecimento, para você saber o que você está usando. Então, a gente tem as mais famosas que a gente costuma usar, né? Palavras e expressões. A gente tem a mulata, né? Que impossível de se falar sem pensar a respeito, que mulata vem de mula, é o bichinho mesmo, né? Então, mestiço. E tem hora que a gente pensa assim, mas é uma coisa, acho que todo mundo deveria saber, mas não é algo comum. Esses dias eu ouvi uma palestra de uma delegada e ela falou tantas expressões assim que eu fiquei, meu Deus do céu, né? Então, às vezes, realmente as expressões passam e a pessoa não tem um cuidado em saber o que está falando, ou o que está, né, dizendo. Mulata, a palavra preta e negro, já vi várias pessoas dizendo que preferem serem chamadas de preto, porque preto remete à cor, né, do que negra. Negra, a palavra negra ou negro, ela é muito mais pejorativa, a palavra negro. Então, eu já vi algumas pessoas dizendo que eu prefiro ser chamada de preta do que de negro. As palavras, por exemplo, lista negra, ovelha negra, humor negro, são todas pejorativas, todas. Assim, então, a coisa está preta, a coisa está feia, a coisa está difícil. Né? O humor é negro, o humor é ácido, o humor não é? Tá? É bobagem? Não, às vezes não é, gente. Às vezes não é porque você está numa sala de aula, às vezes, um estado onde tem crianças que têm a cor da pele bem escura, né? É difícil ouvir. Não é uma coisa boa de ouvir. Né? Então, a gente podia tentar, assim, às vezes, mudar essa prática. Tá? Algumas, o tal danado do cabelo ruim. Né? Ninguém tem cabelo ruim. E a gente, às vezes... Né? A cor da pele, gente. A cor da pele. Não existe, né? Cor da pele. Existe o bege. Não existe cor de pele. Né? Então, são algumas expressões. A mais que eu ouvi muito, que a gente escuta muito, é denegrir, que vem de tornar negro. Né? Então, assim, não é denegrir, né? É manchar, deixar escuro, difamar. Tem outras. A nossa língua portuguesa é tão rica que a gente pode escolher outras 1000 palavras
para poder substituir a essas. Né? Então, denegrir, né? É manchar, é sujar, é difamar, né? E não tornar negro, não tornar preto. Tá? O famoso do criado mudo. Alguns dizem que não tem, a expressão não é a verdadeira, né? Não caberia a expressão, mas ela já ficou dentro da ideia como se fosse de cunho racista. Né? O criado mudo, que seria o servo que ficava ao lado da cama do senhor, né, para que ele pudesse dormir, e aquele escravo, escravizado, ficava ali, né, cuidando do sono do seu senhor. Né? O criado mudo, que seria a cabeceira de cama, que a gente... Tá? Então, tem várias, né? Tem outras, qual que eu posso usar? Danada da inveja branca, que seria inveja boa, né? Mas não existe inveja boa, mas a gente fala inveja branca. Outro termo que é carregadíssimo é judiar, que vem direto de judeu mesmo, né? Judiar do outro. E aí tem outros vários. A nhaca, né? Que seria um cheiro ruim, é de uma ilha em Moçambique, o termo, né? A nhaca. E aí eu tenho alguns termos, as expressões que a gente usa na relação de desigualdade de gênero. Por exemplo, eu ajudo em casa, né? Eu sempre ajudo nas tarefas domésticas, quando o homem fala isso. Quando você diz que você ajuda nas tarefas domésticas, quem ajuda sempre está num patamar de ser superior. Quem ajuda é só quem é superior. Né? Você ajuda quem precisa. Então, você não ajuda. Você faz mais do que a sua obrigação. Né? Então, assim, eu ajudo nas tarefas de casa? Não, eu não ajudo nas tarefas de casa. Eu faço aquilo que é necessário que eu faça. Né? Há outras expressões. Eu vou falar sobre os xingamentos, que é uma coisa mais natural, mas, por exemplo, a mulherzinha, né? Outra que é muito famosa, homem não chora, né? Mulherzinha, né? São expressões assim que, queira ou não queira, a gente vai contribuir um pouquinho mais para que isso continue. Tá? Vamos falar um pouquinho, para encerrar, eu vou falar sobre os xingamentos, que é uma coisa que ridiculariza e que é natural, e que é muito fácil a gente perceber essa desigualdade que mantém de maneira forte essas diferenças, né? De maneira mesmo de diminuir o outro e de mostrar que eu sou superior ao outro, uma superioridade que só está na ideia. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, quais são os 2 maiores xingamentos que a gente pode encontrar? Tanto para homem quanto para mulher. As mulheres já devem ter lembrado, né? Para a mulher é puta, não é? É o maior xingamento que tem. E para o homem seria o viado, não é? Então, assim, para a mulher é sempre sobre a questão sexual, é o controle do corpo feminino, né? A sociedade precisa controlar o corpo feminino, né? A sua liberdade, né? E o homem, ele sempre vai fazer o quê? Ele vai manter, ele vai contribuir para a manutenção, tá? Quando é viado, é porque ele se assemelha à questão do feminino, da passividade feminina. Né? Então, aí a gente tem vários, e a gente pode ver a diferença de um para o outro, que muda completamente a questão da semântica. Da mulher sempre vai se manter nessa questão da opressão do corpo feminino. Puta, puto. O homem, ele está nervoso, né? Está bravo. Né? A mulher não. Vagabunda. Né? E o vagabundo? Né? Aí a gente tem vadia, também era a mesma concepção. Vadio
é aquele que não trabalha, é aquele que não produz. Até quando os xingamentos são mais elaborados, vamos colocar assim, se é possível o xingamento ser elaborado, que eu acho que não acredito que não seja, mas, por exemplo, quando eu xingo filho da puta, eu estou dizendo que eu estou ofendendo a mãe, eu estou ofendendo a mulher da história. Eu não estou, né? E aí eu tenho a questão do mal comida, né? Também. O corno é a mesma coisa, né? O corno é a mulher do outro lado que é ofendida, que é atraída, né? Que traiu, né? Então, quem traiu foi ela, então, mas é o corno. Aí eu tenho a vaca. Quando a gente chama alguém de vaca, e quando tem o outro lado, o touro é viril. Se um homem é chamado de touro, é porque ele é viril, ele é forte, ele é, né? Ele é tudo isso, né? Tem um termo que eu acho muito interessante, que é a pistoleira. A pistoleira é aquela que procura relacionamentos para poder ganhar algum tipo de vantagem, ganhar dinheiro, né? E só existe a pistoleira. O pistoleiro é sempre aquele que manipula a pistola, né? É diferente do termo feminino, né? Então, gente, existem vários outros termos que ajudam a manter esse tipo de estrutura dentro de discriminação e preconceito na nossa sociedade. Para a gente poder... existem vários livros que vão falar sobre isso, ou vão... dá para a gente se aprofundar na questão. Tem o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, a Artimanhas e Exclusão, Desigualdade e a Questão Social. Existem vários livros que a gente pode... Danos Colaterais, do Zygmunt Bauman. Tem vários que dá para a gente estudar e se aprofundar nessa questão que a gente conversou agora, tá? Então, eu vou encerrar minha fala, né, que o que eu tinha para trazer isso, bem certinho no tempo, eu comecei bem na hora, eu fui bem pontual, né? E o que eu tinha para falar é isso, gente. Eu espero assim que eu tenha ajudado, que eu tenha transmitido a ideia que eu queria. Tá bom? Certo? Podemos encerrar? Oi, professora. Oi. Muito obrigada pela sua participação, professora Maria Auxiliadora. Obrigada, André, pelo convite. Aprendi muito nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Oi. Sim, deixar aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Isso. Querem fazer algum comentário, alguma coisa, gente, que eu puder responder e ajudar? Estamos aí. Não? Foi gravado, né? André, eu não sei, na hora que eu entrei, eu tentei colocar. Gravado. Eu tentei colocar para gravar e eu não consegui, mas depois eu vi, parece que já estava no automático gravando. Está gravado agora. Né? Então, tá bom, então. Então, tá, gente, foi um prazer, muito obrigada pelo convite, tá? Eu espero que a gente aprenda muito durante toda a feira. Um abraço a todo mundo e obrigado, professora. Muito forte obrigada. Abraço. Tchau, gente.